Olá! Ela diz que muito antes de ser jornalista, é uma mulher parda, de 25 anos, nascida e criada no Jardim 1º de Maio, um bairro periférico de Osasco, e que recebeu ao longo da vida oportunidades que mudaram a sua história. Bolsista integral do programa Universidade para Todos, o ProUni, ela se formou em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2018. Desde a sua formação, vem atuando na área de comunicação com temas como representatividade, diversidade, equidade, inclusão e permanência, que ela considera algumas de suas paixões. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Amanda Stephanie. Olá, Amanda! Olá, Que bom te rever, que bom que você está de volta aqui, viu? Prazer é todo meu. Sabe que a gente tem uma grande recordação dessa turma de 2018, conversávamos sobre isso, né? Sim. E bom rever essa turma sempre. Vamos começar com a pergunta básica, né? Por que fazer jornalismo? Bom, para ser muito honesta, meu pai era jornalista, né? Um jornalista que nunca atuou na profissão. E sempre que eu dizia que eu queria cursar jornalismo, porque na época eu ia com ele à faculdade, né? Sempre que possível, e me apaixonei pelo curso, ele me dizia que não existia espaço no mercado de trabalho. Conforme eu fui crescendo e fui entendendo, né, sobre oportunidades, eu entendi por que não havia espaço no mercado de trabalho do jornalismo para pessoas como ele. Meu pai, um homem negro retinto, que fez sua faculdade após os 30 anos, nordestino. E acho que principalmente quando eu entrei aqui no Mackenzie, eu consegui ter um panorama do porquê era tão difícil ocupar esse espaço sendo quem somos, né? E aí, no fim das contas, eu apelei para a sorte, porque acho que quando a gente não tem muitas oportunidades, a gente tem um costume de pedir um sinal. E eu falei, vou tentar letras numa universidade X e vou tentar jornalismo no Mackenzie. E o que eu consegui é porque é um sinal e eu vou. E por sorte eu consegui fazer o que eu sempre sonhei mesmo, né, que foi jornalismo, muito inspirada no meu pai, mas consegui trabalhar, né, consegui emprego, que acho que é muito importante. Mackenzie foi um acaso ou foi uma escolha? Foi um acaso, porque, para ser muito sincera, eu sempre fui incentivada pelos meus pais a estudar, mas eles nunca foram aqueles pais que ficam em cima, né? Então foi uma decisão muito minha, e por mais que eles tivessem estudado, eu tinha zero informação sobre as grandes universidades do Brasil, né? Sejam públicas ou particulares. Então, quando eu fui fazer ali a inscrição para o ProUni, eu tinha duas opções, eu falei, essas são as duas opções, e eu fui nelas. Eu só fui entender a magnitude da oportunidade que eu tinha recebido no dia que eu vim fazer a inscrição presencialmente. Eu olhei isso aqui tudo, né, o campus inteiro ali, eu falei, meu Deus, então isso é o Mackenzie, de fato, né? Mas antes disso, eu realmente não tinha, assim, esse desejo, né, não almejava fazer Mackenzie, porque não era uma informação acessível para mim. Não é uma discussão que no jantar de família a gente tem, né? Que faculdade você quer fazer? Não, eu queria fazer alguma coisa que eu não precisasse pagar, porque eu não podia pagar. E calhou de ser o Mackenzie, que bom, né? Você disse que assim, né? Você usou a expressão para gente como agente, né? Sim. Você sentiu isso ao entrar na universidade? Completamente. Eu acho que foi um choque enorme, né? Porque eu, uma mulher negra de tom claro, né? Uma mulher parda, da periferia de Osasco, que pegava um ônibus e chegava sempre atrasada na aula, você sabe bem, porque eu pegava a Raposo sempre travada e eu via alunos sendo trazidos de táxi, né? Os pais deixando na porta, pessoas que já tinham viajado para outros países, eu mal tinha saído de São Paulo. Eu acho que foi um choque cultural, econômico, político também, porque no fim das contas tudo é político, né? E foi muito desafiador esse momento. Eu lembro que no meu primeiro dia eu entrei na segunda chamada, então tem esse agravante ainda, que é aquele momento que tá todo mundo já enturmado. E você fala, meu Deus, onde eu vou me encaixar, né? E eu cheguei e eu vi uma outra aluna negra, na época sentei ao lado dela, falei, vou ficar aqui hoje, né? E perguntei para ela, aqui tem preconceito contra bolsista? A primeira coisa, foi, bom dia, tudo bom? Aqui tem preconceito contra bolsista? Ela falou, não, nunca reparei, acho que não. E aí no meu primeiro dia, a primeira pergunta que eu fiz para essa aluna, né, sentei ao lado dela e falei, aqui tem preconceito contra bolsistas? E ela falou, não que eu tenha reparado. Eu falei, que bom, né? Pensei, vai ser incrível. Até eu descobri que
não era só o preconceito contra bolsistas, né? Tem o choque cultural, tem a questão dos vieses inconscientes. Então, não estou falando que os meus colegas e as minhas colegas faziam algumas coisas porque queriam fazer e estavam intencionados em fazer, né? Mas os estereótipos são uma questão também durante esse contato. A gente já traz isso, né, A gente já marcado. traz isso, né? Então eu estava sempre ou no lugar do coitadismo ou do heroísmo, né? Então aquela coisa, nossa, coitada da Amanda, nossa, Amanda é, uau. E é ruim, porque às vezes a gente só quer ser mais uma aluna, né? Então foi um processo psicologicamente muito difícil, economicamente também precisei começar a estagiar muito cedo para custear transporte e alimentação, né? Então no segundo semestre eu já estagiava. E era muito difícil, porque a gente tinha um horário muito complicado também, né? Então eu vinha, fazia estágio das 8 ao meio-dia e chegava aqui rapidinho porque era de tarde nessa época. Então acho que foram muitos desafios, mas que hoje eu olho como uma força, porque me preparou para o setor que eu ocupo hoje, que é tão pouco representativo quanto aquele espaço, sabe? A gente vai entrar nessa questão do setor que você ocupa hoje, que eu acho muito importante. Mas de que maneira a universidade te preparou para você estar na posição que você está hoje? Do ponto de vista técnico, eu acho que é muito importante ser uma comunicadora falando de diversidade, equidade e inclusão. Porque a gente vai falar para as pessoas sobre um assunto que elas não necessariamente querem ouvir. Então você tem que ter um dinamismo ali, tem que prender a pessoa de alguma maneira, né? E às vezes eu utilizo do humor, e é difícil num assunto como esse, né? Então tem toda uma oratória, uma narrativa, um processo de construção mesmo dos treinamentos e tudo mais que eu faço. Mas eu acho que o preparo veio muito nesse aspecto. Agora, do ponto de vista social, não foi a universidade, eu acho que me preparou, né? Porque eu acho que eu tinha uma postura tão combativa que eu trouxe muitas coisas, muitas discussões para cá que a gente ainda não estava fazendo naquele momento. Muita gente me apoiou, você é um dos professores que me apoiaram, mas também eu lidei com muitos professores que disseram, poxa, essa menina não, né? Uma resistência. Uma resistência muito grande. E também dos alunos e das alunas, obviamente, né? Então, eu acho que, do ponto de vista técnico, saí sim preparada, né? Como comunicadora, de maneira geral. Agora, a questão da responsabilidade social, que também tange a nossa profissão, a ética, né? Tudo isso, eu acho que o dia a dia ensina mais, sabe? Eu tenho imagens sua, evidentemente, logo nos primeiros momentos, né, daquela pessoa, como você disse, combativa, que já entra na faculdade vendo um universo diferente, né, de cor, inclusive, e tal. Então, a gente sempre imaginava a Amanda não em outro lugar, em outro departamento, em outra área de atuação. O que te levou para fazer o que você faz hoje? A minha postura combativa, eu acho, né? Eu sempre tentei, com respeito, assumir essa postura de provocação, né? Então, aqui eu questionava muita coisa, quando eu entrei no mercado de trabalho também, quando eu fui para as agências de publicidade mais ainda, porque é um setor que a diversidade é tão escassa quanto o jornalismo, né? E eu comecei a perguntar, por que a gente não tem isso? Por que a gente não faz aquilo, né? E dessa constante provocação surgiu a oportunidade. Acho que falaram assim, essa menina reclama demais. Vamos colocar ela para resolver as coisas que ela reclama? E aí eu aceitei, né? E acho que foi muito importante. Mas você acha que a diversidade, ela tá realmente, como é que eu vou dizer, na cabeça dos líderes ou é uma opção que não tem como fugir? Eu acho que não tem como fugir. Hoje, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a lucratividade está totalmente associada a isso, né? Tanto que a agenda ESG nada mais é do que uma capitalização desses processos todos, né? E aí eu acho que, obviamente, temos lideranças bem intencionadas, felizmente onde eu trabalho isso é uma realidade, mas você precisa responder porque o seu cliente vai te cobrar isso. Né? A gente vê, por exemplo, no jornalismo, a televisão falando de diversidade. Né? Quantos especiais agora sobre pessoas negras, pessoas indígenas? Esse é um movimento acontecendo, partindo dos aprendizados, né, de erros anteriores, da falta de visibilidade para essas pessoas. Eu acho que o importante em relação a qualquer empresa, de qualquer setor, é sobre não ter aquela perspectiva do vamos dar voz, porque nós temos voz, né? A dificuldade é que nós não fomos ouvidos até aqui. E eu acredito que agora, felizmente, a gente está passando a ser ouvido. Ainda é muito pequeno, mas é um primeiro passo importante.
Você já entrou num curso onde não é mais obrigatória a presença do diploma, né, Sim. para o exercício legal da profissão. Isso não te preocupou? Obviamente, porque eu já sou uma pessoa com poucos acessos, né? Uhum. Eu não tinha privilégios, assim, não tinha uma família que fosse me ajudar, não tinha um amigo do amigo que ia me indicar para algum lugar, não tinha nada disso. Então, a perspectiva que eu tinha naquele momento, que era até bem ridícula, era, meu Deus, a concorrência é enorme, né? Eu falei, realmente, talvez meu pai tinha razão, assim, não tem espaço no mercado de trabalho. Eu me preocupei muito, mas eu acho que o meu diferencial enquanto profissional foi um pouco dessa sensibilidade, e acho que não só isso, mas acho que coragem. Porque a sensibilidade as pessoas têm, na maior parte das vezes, né? Nesse curso em especial, que é um curso que lida com pessoas, com histórias, é preciso ser sensível. É preciso manter a escutativa, mas eu acho que as pessoas tinham muito medo da exposição. E não que eu não tenha medo da exposição, mas eu finjo não ter quando é necessário, né? Então, geralmente eu sou a primeira pessoa a reclamar, a primeira pessoa a questionar, então eu acho que isso foi um diferencial. Recentemente eu dei uma entrevista para alguns alunos de jornalismo e de publicidade e eles me perguntaram o que você acha que uma pessoa precisa ter para conseguir um estágio nessa área, né? E eu acho que é a flexibilidade. Não tem como, né? O mercado está mudando o tempo inteiro, diversidade também muda o tempo inteiro, então é super orgânico. Publicidade e jornalismo, acho que todas as disciplinas vão se refazendo, né? Se reerguendo, isso é natural. Então eu acho que você precisa ter um diferencial a partir do momento que o diploma não é o seu diferencial, sabe? E claro que ao mesmo tempo que fazer uma faculdade é um privilégio, nem todo mundo tem esse acesso, eu acredito que tem pontos muito importantes que a gente aprende no curso e que na prática a gente não aprende, assim como o contrário também é uma verdade. Se você não tivesse passado pela universidade, por um curso superior, você acha que você teria esta formação? Eu acho que não. Porque eu acho que eu acreditaria talvez mais no que o meu pai dizia, mas eu felizmente tinha aqui outras 5 ou 7 pessoas negras numa turma. E quando eu olhava para elas, eu me enxergava um pouco nelas também, sabe? Então, não necessariamente algo que a universidade me ofereceu, mas aquela turma me ofereceu muita coisa, sabe? Então, eu acredito que também naquela época a gente tinha um corpo docente que acho que não mudou muito, né, hoje, que nos incentivava muito. Então, em muitos momentos, quando eu pensei em desistir, ter um professor, ter uma professora olhando para você falando, não, não desiste, vai sim, vai dar certo, é muito importante. Né? Então, acho que a estrutura toda, muito além do conhecimento, tudo isso, acho que no fim das contas importa. Como que você acha que deve ter a formação, Amanda? Porque a gente sabe que o jornalismo, as redações, elas estão enxutas, né? E eu acho que num primeiro momento, quando você entra na universidade, me corrija se eu estiver errado, mas na minha época era assim, eu conversando com os alunos, a gente percebe isso, ainda tem uma visão de redação, ainda tem uma visão tal, daquela coisa tradicional, muito passada pelo cinema tal. E na hora que a gente começa a conversar com os alunos, você percebe que poucos estão na redação. Muitos estão trabalhando, mas poucos estão em redação. Que formação que esse jornalista tem que ter para poder atuar nessas áreas tão diversas da comunicação? Eu acho que o jornalismo, por incrível que pareça, já oferece tudo que a gente precisa. Eu, antes de estar nessa posição, trabalhei em conteúdo, né? A gente até teve a oportunidade de conversar com os alunos em relação a essa área. E a sensação que eu tenho, por exemplo, de jornalistas que trabalham no conteúdo, que é um setor da publicidade, é que às vezes a gente traz os pés dos publicitários para o chão. Eu amo os publicitários, tá? Publicitários, beijos. Mas porque tem uma aura muito criativa, né? Um olhar muito de inovação, de vamos ganhar um prêmio. E às vezes o jornalismo diz assim, calma, vamos entender se essa pessoa realmente quer contar essa história, se ela está confortável em falar sobre isso. Será que não é importante a gente trazer uma outra perspectiva aqui? E aí entra até um pouco de sensibilidade sobre diversidade, equidade e inclusão nesse processo, que foi muito do que eu fazia quando eu estava, né, nessa posição. Então, não acho que fica faltando, assim. A única coisa que eu senti falta foi justamente da questão do conteúdo. Mas quando eu fiz essa palestra com vocês, vocês me contaram, né, que agora já tem também. Então, eu acho que isso já atende bastante. Agora, se for para trabalhar com diversidade em específico, obviamente é uma outra formação, tecnicamente falando, né? Precisa entender especificidades do tema, é super delicado também. E isso você acha que deveria ter, quer dizer, não especificamente jornalismo, mas em todas as áreas, afinal de contas, as empresas
Estão discutindo diversidade em todas as áreas. Com certeza. Eu acho que a interseccionalidade é importante, né? Que é o cruzamento ali das diversidades. E quando a gente fala de qualquer formação, você tem a possibilidade de trazer uma perspectiva, um pano de fundo, um guarda-chuva que envolva a diversidade, equidade e inclusão. Né? Então, eu acho que muito dos trabalhos que eu fazia com o meu grupo, a gente puxava a diversidade para dentro de alguma maneira. Eu sempre agradeço muito as meninas, né? Você sabe quem. Que eu falo, gente, vocês topavam todas as minhas loucuras e tudo era diversidade, 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 né? E eu tenho a sensação de que talvez devessem ser pedidos trabalhos que envolvessem essa temática, né? Como uma entrega mesmo, um entregável, né? Eu acho que ajuda porque a tendência é que a cobrança aumente sobre esse assunto. A gente tem que estar preparado, né? Você sempre foi muito politizada, e eu digo não necessariamente na questão política partidária, mas na questão dos costumes, nas questões sociais, em vários momentos tal. Você sentia isso na sua turma? Eu sentia, principalmente nas pessoas que estavam próximas a mim, né? Assim, a gente criou ali um grupo, uma rede de apoio muito importante. Tínhamos pessoas, inclusive, envolvidas com a política partidária também, né? Acho que... Eu me lembro muito que uma vez a gente teve uma manifestação na Paulista. Não sei se você lembra disso. E eu falei, meninas, vamos para a manifestação na Paulista? Vamos! E era sobre feminismo e tudo. Arrumamos um monte de cartaz. E a gente ali no quarto andar, eu acho, No quarto andar, a gente no sentou corredor. no chão, no corredor, com um monte de canetinha e começou a escrever e saiu daqui num ônibus e fomos juntas, assim. Isso me marcou muito. Era um momento em que se expressar politicamente era fundamental. Sempre é, né? Mas acho que os momentos de tensão são os momentos onde a gente tem um risco maior, mas ao mesmo tempo uma necessidade maior também. E vocês pegaram um período super, eu nem vou dizer politizado, mas acirramento político muito forte, né? Muito, muito forte. E aí eu acho que até nessa época, assim, alguns alunos de publicidade pegaram um ranço, assim, da gente, de jornalismo até, porque ficava uma coisa... Nossa, mas tudo é política, tudo reclama, tudo fala, porque a gente criou mesmo uma tendência de, tá no auditório, acontece alguma coisa, levanta a mão e fala, né? E eu acho que foi um momento muito importante porque houve genuinamente essa troca. Eu acho que quando na educação a gente tem a troca entre a pessoa que educa e a pessoa que aprende, né? A pessoa que ensina e a pessoa que aprende, mas isso se transforma, né? E quem aprende também ensina... Eu acho que aí sim a educação fez o seu papel de verdade. E a sensação que eu tenho é que essa turma em específico pôde ensinar muitas coisas, inclusive para o corpo docente. Eu não tenho dúvida disso. Falando especificamente do jornalismo, Amanda, qual é a avaliação que você faz do jornalismo praticado no Brasil? Tem muita gente que me diz que não gosta, que não acha que é um jornalismo de qualidade. Eu sempre pergunto para essas pessoas, qual jornalismo você está consumindo? Porque acho que falar de jornalismo é muito amplo. Hoje a gente tem uma mídia alternativa, hoje a gente tem uma mídia inclusive com olhar para a diversidade, equidade e inclusão, que também é um tópico. Eu acredito que o nosso jornalismo seja muito bom, acho que falta representatividade ainda, porque isso amplia o olhar, né? Não é só sobre ter pessoas diversas naquela equipe, é sobre ter novas perspectivas sobre um mesmo assunto. Quando a gente aumenta a representatividade, isso acontece de uma maneira muito natural. A criatividade, né? Todas essas questões vão aflorando. Mas eu acho que falta, às vezes, um senso crítico nessa escolha, né? Do que eu vou consumir? O que eu realmente acredito, né? Então, tem uma responsabilidade de quem recebe a mensagem que, às vezes, a gente ignora. Falar, eu vou para o jornalismo tradicional porque é o lugar comum, mais fácil, e tem tantas outras possibilidades. E mesmo o jornalismo tradicional hoje tem tentado, né, trabalhar algumas questões, às vezes acerta, às vezes erra, mas existe um esforço que acho que anos atrás a gente não via, de trazer novas perspectivas também. Em relação a fake news, a sua área, quando eu estou falando de diversidade, equidade e inclusão, fake news também atua nisso daí? Atua muito, né? Atua demais. Então, a gente viu recentemente uma pessoa fazendo um vídeo dizendo que agora pessoas LGBTQIAP+, tinham vagas nos estacionamentos, né? E aquilo ali era sobre neurodiversidade.
era em relação ao espectro autista. Uhum. Então, na verdade, as pessoas amam fake news em relação à diversidade, equidade e inclusão, né? O próprio racismo reverso, se a gente for ver, é uma fake news, né? Então, tem um processo que acontece, eu acho que muito mais forte em relação a esse assunto, quanto mais ele cresce. Porque a resistência é grande e quando a gente ocupa os espaços, a gente começa a transformar esses espaços, essa resistência aumenta e as pessoas começam, de alguma maneira, a se armar contra, né, esse movimento. Eu tenho a sensação que a tendência, conforme a diversidade aumenta nos espaços, é que a gente tem ainda mais fake news envolvendo diversidade. Amanda, obrigado por esse bate-papo. Passou rápido, né? Muito rápido, né? Eu acho que a gente aprende muito conversando com vocês, ainda mais você, que a gente tem um carinho muito grande, não só eu posso falar em nome do curso. E obrigado, sucesso, viu, na sua carreira. Mais uma vez, que bom que você está aqui. Imagina, eu que agradeço. Sempre uma honra e fico sempre à disposição. E vai ser chamada mais. Tomara. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.